Nocaute. O universo das lutas passado a limpo. Apresentação: Marcel Orovitz. Boa tarde, estamos começando mais um Nocaute Guaíba, o único programa de lutas do Rio Grande do Sul. Idealizado por Rafael Pfeiffer, apresentado por mim, Marcel Orovitz. Hoje um programa muito especial, porque é uma data de se lembrar, de reverenciar a carreira do campeão do povo, José Aldo Júnior. O maior peso-pena brasileiro de todos os tempos, um cara que salvou a categoria dos 66 quilos e que, sem dúvida, teve uma contribuição que nunca será esquecida para o nosso esporte. Comigo, Teófilo Mota, diretamente do Exército Brasileiro, para a Rádio Guaíba e os cages do MMA. Boa tarde, Teófilo. Boa tarde, Marcel. E vamos lá relembrar um pouco da trajetória, nem tu falou, né? De um daqueles que foi... entra no hall também dos campeões dominantes que tem do UFC, e a gente explica isso um pouco mais à frente. O José Aldo fez uma coletiva de imprensa hoje de manhã, né? Estamos repercutindo isso agora, uma coletiva bastante emocionante, né? Ele chorou, enfim, né? Um encerramento... O Dedé também chorou bastante. Pederneiras, que falou com a gente, também se emocionou bastante. Enfim, né? Realmente é o fim de uma era e talvez o começo de outra, né? O Aldo ainda, sem dúvida, tem muito a contribuir como treinador, de repente, preparando a futura geração aí das lutas, enfim, fazendo todo aquele trabalho da nova união que o próprio mestre Dedé já vem fazendo, né? Ultimamente quem tá tocando mais a parte técnica é o Léo Santos, né? Que também foi lutador ali do UFC, e o Dedé tá mais na parte da promoção e do empresariado ali dos atletas. Não dá pra esquecer que talvez o segundo maior evento de MMA aqui do Brasil seja dele, né? O Chotô Brasil. Então, eu torço para que o Aldo seja um desses expoentes técnicos agora, né? Após o encerramento de ciclo como lutador, porque a nova união não é mais a nova união dos tempos áureos, assim, do UFC no Brasil, né? Hoje entrou muitas equipes novas, daí cito a Fight Nerds, a Shootbox sempre teve lá, mas a própria equipe lá também do Patrick Pitbull, a Pitbull Brothers lá do Rio Grande do Norte, surgiram outras, assim, que acabaram tendo entregando mais lutadores para o UFC, coisa que a nova união segue, mas não foi mais a nova união da época do World Extreme Cage Fight, por exemplo, né? Hoje tem mais competição, sem dúvida nenhuma, muito mais equipes aí no jogo. E falando em nova união, falando no mestre André Pederneiras, ele que construiu o José Aldo, né? Moldou não só o José Aldo, também tantos campeões aí, né? Renan Barão, Diego Nunes também passou, que é o nosso gaúcho aqui de Caxias do Sul, também treinou na Nova União lá quando ele era lutador do WEC, depois também quando foi pro UFC, né? Fez aquela migração. É um hall de... O Léo Santos ou Léo Leite? Eu acho que é Léo Santos, agora não me recordo também. Foram vários lutadores que passaram na mão do professor Dedé Pederneiras. Quem está nos acompanhando na live já vê a foto do mestre André Pederneiras, que já está na linha com a gente, e quero chamar o povo para participar, hein? Todo mundo conhece o José Aldo Júnior. Participe, 993-887532. Vou repetir, pega o papel e a caneta, é o WhatsApp da Rádio Guaíba. Mande mensagem, leremos no ar. 993-887532. E também a nossa live, o programa com imagens no YouTube Guaíba Esporte. Já está na linha com a gente o mestre André Pederneiras. Mestre,
primeiro de tudo, é uma honra falar com o senhor, um dos grandes nomes da nossa luta. E acho que a gente poderia começar falando sobre as críticas, né, que as últimas lutas do José Aldo no UFC geraram, principalmente de alguns colegas jornalistas, que esperavam adversários de mais, digamos assim, brilho, né? Mas o senhor é um anti-estrelista, né? O mestre Dedé Pederneiras, ele é anti-estrelismo e ele é contra todo esse hype, todo esse glamour, né, que muitas vezes é criado e é necessário, né, no caso da mídia. Porém, mestre, foram adversários, apesar de não tão conhecidos, muito duros, né? Qual a sua avaliação? Boa tarde, mestre André Pederneiras. Boa tarde, Marcel. Cara, vamos falar sobre as críticas, né? Eu acho que eu dou o poder, né, para quem me critica, né, e dou ouvidos quando a pessoa já fez mais do que eu. Eu nunca vi ninguém que tenha feito mais do que eu me criticar. Então, é tipo aquele negócio, né? O que vem de baixo não me atinge. Seria basicamente isso, porque eu não me preocupo com o que as pessoas pensam. Elas não têm ideia do que elas falam, porque elas não estão nos bastidores disso. Eu tô lá há 29 anos. Eu tô lá antes do Dana White chegar. Eu tô lá antes da família Fertitta comprar o evento. Então as pessoas não têm ideia do que é uma negociação, não tem ideia de nada disso. Então eu tenho até pena dessas pessoas que fazem esse tipo de crítica, porque elas só ficam sentadas atrás de um computador, vendo a televisão e vendo os eventos e se acham conhecedoras suficientes de tudo que acontece para poder criticar alguém, entendeu? Então, para mim, entra por um ouvido e sai pelo outro. Para te falar a verdade, eu nem presto atenção nisso. O meu trabalho é junto com o atleta e junto com o evento, entendeu? O que as pessoas acham pouco me interessa. Essa é a verdade, Marcel. O adversário apresentou uma guerra, né? Resistiu a um tiro de meta no rosto. Como é que o senhor avalia essa performance no UFC 315? Então, na verdade a gente não concorda com o resultado, né? A gente tem a certeza que venceu a luta pelo que está escrito nas regras, né? A arbitragem, às vezes, eu não sei de onde elas tiram a avaliação, que é como se fosse, cara, um juiz julgar algum processo usando lei criada pela cabeça dele, não pelo que está escrito, né? Então, eu coloco da mesma forma. Está escrito que você não pode matar, e aí o cara vai e mata. Não, mas ele tem um motivo para matar, ele criou uma situação, o cara matou o cara do mesmo jeito. A situação, dependendo do que for, ou independente, ele deu um tiro no cara e matou, pô. Entendeu? Ele não pode criar uma coisa sem motivo pra matar. O cara invadiu, queria matar minha família toda, eu vou lá e mato o cara, beleza. Agora você vai na rua dar um tiro no cara sem ter motivo e mata o cara, você tá preso. Então não adianta você pegar um juiz e julgar de uma forma diferente do que tá escrito e achar que vai dar certo. O problema todo, que assim como acontece hoje no meio jurídico no Brasil, né, acontece no julgamento dos árbitros, e a impunidade com relação a esses erros pro árbitro, que é uma coisa que eu critico há muitos anos, os caras continuam impunes. Eles não conseguem ver, que é não o caso do Aldo, porque o Aldo já teve uma carreira maravilhosa, mas um cara que está começando, né, uma primeira luta ele já perdeu, numa segunda o cara faz isso, o cara é mandado embora e nunca mais volta para lugar nenhum. E eu já tive atleta com isso, e já tive discussões do cara falar: o seu atleta ganhou, mas a arbitragem errou. Eu falei: o meu vai ser mandado embora. E aí os caras falam: não é possível, ele foi muito melhor que o cara. E foi mandado embora. Então, eu acho que teria que existir uma punição para a arbitragem quando erros descarados feito esse e feito outros, cara, sejam vistos e comprovados, entendeu? Então, a pessoa tem que entender de regra para falar de regra, entendeu? O caso do Aldo tem a carreira consolidada, mas realmente pode prejudicar muito alguém que está em ascensão ainda, né? Será que essa garfada foi por causa que o Zahabi era um atleta da casa ali naquele evento particular? Cara, eu prefiro não pontuar assertivamente qual foi o motivo do erro, né? Porque eu não sei, eu não estou por trás. Então, quer dizer, eu sei que houve o erro. O motivo que levou ao erro, eu não posso te afirmar. Tá lutando na casa do cara
é um motivo? É um grande motivo, ainda mais com pressão de torcida, né? Mas tem diversos outros que eu prefiro não falar, entendeu? O José Aldo, depois daquela entrevista pós-luta, pareceu fazer um desabafo, mas o senhor que convive com ele de perto, ele tá tranquilo? Se não está, o que pode ter afetado a condição psicológica dele? Tranquilo, cara. Ele tá bem satisfeito com a performance dele da penúltima luta, porque diferente dos outros ex-campeões que ficaram lutando, né, só para ir lá e pegar o cheque, o Aldo não tem essa cabeça e nem precisa financeiramente disso hoje em dia. O Aldo recusou na renovação dele do contrato com o UFC. As pessoas não têm nem ideia de que isso acontece, que eu falo que tá nos bastidores, e saem falando um monte de besteira pela internet, entendeu? Além da mão dura, né, da alma de guerreiro, outras características de um campeão, quais desses elementos o senhor enxergou no José Aldo lá atrás, quando o senhor passou a construir esse monstro aí dos octógonos que a gente tem hoje em dia? Então, cara, a primeira coisa que me chamou muita atenção do Aldo era a força física e a técnica dele refinada no jiu-jitsu para um cara de 60 quilos. O Aldo com 60 quilos, ele ganhava dos meus caras de 90. E parecia que ele tinha 90 e os caras tinham 60. Então, ele sempre se destacou por ter muita força física e além da técnica do jiu-jitsu dele. E era tipo do cara que eu falava: Aldo, sobe no telhado e pula de cabeça aí na rua. Ele não perguntava nem se ele ia se machucar, se ele ia fazer, ele ia pro telhado e se jogava de cabeça. Então, é um cara que além de ter uma condição física e mental muito boa, era um cara que sempre acreditou na palavra daquela pessoa que estava treinando ele. Então isso chegou a elevar ele, botou ele nesse nível que ele chegou. Ele sempre acreditou nos treinadores dele. Então acho que a maior característica do Aldo, além de todas as vantagens físicas, técnicas dele, é sempre acreditar nele e no treinador. É isso. Perfeito, mestre, muito obrigado, foi uma honra. Eu espero que em uma próxima oportunidade, em um futuro breve, a gente possa também marcar uma entrevista com mais calma, para conversar com mais tempo, aí abordar outros temas, né? Toda a sua história no Vale Tudo Japão, é tanta história, mestre. Espero que a gente possa conversar mais detalhadamente sobre tanta coisa, né? Tanta coisa boa que o senhor trouxe aí para os esportes no Brasil. Muito obrigado e tá sempre em casa, aqui no Nocaute Guaíba, o único programa de lutas do Rio Grande do Sul. Obrigado, mestre. Eu que te agradeço, Marcel. Foi um prazer estar com vocês aí. E vamos ver se a gente marca essa próxima, tá bom? Fica com Deus aí. Mestre André Pederneiras. Que peso, hein, Teófilo? Que nem a gente já falou, né? Um dos maiores treinadores aqui que a gente tem, do head coach que a gente tem aqui no Brasil, e pouca gente conhece a carreira dele, né? Ele chegou a lutar, se eu não me engano, foram 2 eventos. Vale Tudo Japão, que o UFC, enfrentou o Pat Miletich no UFC. É verdade. E só não continuou a luta porque o médico não deixou, né? Porque abriu um corte, enfim, interrupção médica. Mas que tem as lutas que não tem registros, né? Por causa que na época a gente não tinha toda essa tecnologia. E a época também de ouro das lutas no Brasil, essa construção que realmente se chegou nas artes marciais mistas, né? Quando ainda era um estilo contra outro, enfim, é um cara que fez parte de tudo isso. O cenário do Vale Tudo, naquela época, né? Vale aqueles tudo. Eventos e tal, que às vezes não tem o registro do Sherdog, porque era outro momento, né? Do que a gente tem agora. E ele fez uma luta contra o japonês que, dentro as limitações técnicas talvez da época, era considerado principal. Agora não me lembro qual era o peso, que era era Sato, só o sobrenome dele, Rukima Sato, eu não lembro direito e tal, e o Dedé Pederneiras ganhou. Se eu não me engano, essa luta tem no YouTube também. Tem, o Dedé passou o carro no japonês. Sim, até demais, né? Mas, pô, é legal tá ouvindo aqui, né, que ele separou esse tempo aí pra falar contigo aqui, né, Marcel? O mestre, assim, ó, gigante e de uma humildade, Teófilo, amigos da Guaíba. Realmente, além de tudo, ensina também mais esse aspecto, né? Um cara super acessível. Espero falar com ele muitas outras vezes, porque engrandece o nosso Nocaute Guaíba, né? Por isso que nós somos os únicos no Rio Grande do Sul a ter um programa somente de lutas, né? Eu torço também que a Nova União consiga voltar. Tipo, na verdade
entregar novos prospectos, né? Assim, entregar novos lutadores, que a gente consiga ver uma nova geração da nova União chegando ao nível internacional. E Teófilo, bom, antes de mais nada, chamar a nossa audiência para participar hoje do programa especial José Aldo Júnior, um dos maiores lutadores de todos os tempos, sem dúvida um dos maiores pesos pena de todos os tempos, né? O cara que fez história nos 66 quilos. Participe. 993887532. Vou repetir, 993887532. Esse é o WhatsApp da Rádio Guaíba. Mande a sua pergunta, mande a sua consideração, vamos ler no ar. E também, claro, participe no YouTube. A live, o programa com imagens no canal Guaíba Esporte. Seguimos com Nocaute Guaíba, tributo ao campeão do povo, José Aldo Júnior. Só monstros hoje. Hoje é no programa, de gabarito, Teófilo. né? Peso. E assim, agradeço demais esses mestres. Agora a gente fala com o primeiro jornalista de MMA especializado no Brasil. Um cara que abriu o mato com o facão. Não estaríamos aqui se não fosse ele, se não fosse o trabalho dele. É um grande professor, Marcelo Alonso, que luta para transformar o MMA em realmente um patrimônio nacional, porque o Vale Tudo, o MMA, nós que inventamos, nós que botamos no mapa do jeito que é hoje em dia. E também foi do brasileiro que criou o UFC também, né? Um dos criadores foi o... Exatamente. Rorion Gracie também. Rorion Gracie, fundadores do UFC. Então, o professor Marcelo Alonso, que já está com a gente na linha e fez registros históricos que também muito gentilmente enviou aqui, a gente vai passar para vocês que estão acompanhando na live no Guaíba Esporte. Mestre Marcelo Alonso, muito obrigado pela participação, pela atenção aqui com o pessoal do Nocaute Guaíba. Como é que o senhor avalia o legado do José Aldo e o impacto que ele teve não só para os esportes, para as artes marciais mistas, mas também para o jornalismo especializado? Boa tarde, Marcelo Alonso. Olá, Marcelo e amigos do Nocaute Guaíba, prazer estar participando aí do programa, né, falando da nossa lenda José Aldo, um dos maiores de todos os tempos aí, que se aposentou no último final de semana, né, e eu tenho um carinho muito especial para falar do Aldo, um cara que eu acompanho desde o início, né? Eu lembro que em 2004, até te mandei as fotos aí, em 2004 eu fui na academia do André Pederneiras fazer uma matéria com o Shaolin, que já era o grande campeão da academia, ia lutar pelo cinturão do Shotô no Japão, e eu perguntei pro André, né? Ele sempre tinha talentos novos, falei, e aí, André, alguém novo aí para me indicar? Geração pós-Shaolin. Ele, rapaz, esse menino aí, o Júnior de Manaus, é impressionante a força de vontade dele, um moleque dorme ali. Aí eu tirei uma foto do Dedé sentado do lado dele, né? Obviamente isso aí em 2004, antes da estreia do José Aldo Júnior nos ringues, né? E eu fiquei muito impressionado ali com a resiliência dele, dormindo no colchão. O Dedé tinha me dito que ele treinava muitas vezes por dia. Ele tinha o Pedro Rizzo como ídolo, então ele treinava, fazia todas as aulas de jiu-jitsu, depois treinava com o Pedro Rizzo Muay Thai e ficava chutando e repetindo golpes no saco, que realmente o moleque era diferenciado para ficar de olho. E dito e feito, né? Na sequência, o Aldo construiu essa história maravilhosa e eu tive a sorte e honra de ter feito esse primeiro registro dele junto com o André, já o apontando aí como um futuro campeão. E só que ele superou, acho que todas as expectativas do André e minhas, né? 2004 a 2008 o garoto atropelou em quase todos os eventos nacionais. 2008 ele estreia no WSC simplesmente vencendo Alexandre Franca Nogueira, o pequeno, né, que era o nosso grande campeão, né, era o maior peso-pena do mundo nos últimos 7 anos, campeão do Shotô, rei da guilhotina. E nessa troca de guarda, né, Brasil para Brasil, o pequeno
acabou sendo nocauteado pelo Aldo, e o Aldo pegou o cajado e passou a ser o número 1 nos próximos 10 anos, né? Ficou 10 anos invicto. Em 2009, o ano subsequente que ele estreia no WSC, ele conquista o cinturão, defende durante 5 anos. Depois, quer dizer, de 2005 a 2015, o cara fica invicto com 18 lutas, realmente números aí que até hoje são históricos aí para o esporte, né? Não por acaso ele é considerado aí um dos maiores pesos-penas da história do esporte. E depois constrói essa história maravilhosa, marcada por resiliência. O garoto que saiu de Manaus com pai alcoólatra, sem estrutura nenhuma, foi morar na academia e conquistou tudo que poderia e mais um pouco, né? Então, um orgulho pro Brasil. E o que é mais interessante do Aldo, a postura dele marcial, o cara que nunca precisou falar mal de ninguém, fazer trash talk, né? Respeitador, ia lá, entregava um grande show, e assim ele ficou popular, mostrando que não é preciso falar mal dos outros para ser um grande campeão, né? E outra coisa importante no Aldo, né, que ele é um biotipo comum do brasileiro, é uma história de um brasileiro comum, pobre do norte, que migrou para o sul tentando vencer, e não só venceu, né, se transformou no número 1 do mundo. Isso vencendo wrestlers que tiveram a melhor estrutura de treino nos colleges, nas universidades, como o Chad Mendes e tantos outros que ele venceu, né? E mostrando que é possível sim, se você acreditar e se tiver talento e dedicação, qualquer um pode chegar. Ninguém melhor que ele, um biotipo comum de um brasileiro, 1,70 m, 60 quilos, para mostrar isso, né? Então o Aldo foi realmente um grande exemplo. A gente pode ver a história deles em detalhe em 2016, no filme Mais Forte do Mundo, né? E eu que já era fã dele por todas as suas conquistas, conhecendo mais profundamente sua história, fiquei mais fã ainda, né? E Aldo entregou tudo mais um pouco, ainda depois de entrar no Hall da Fama, foi lutar no peso galo e performou maravilhosamente, não venceu todas as lutas, mas terminou em grande estilo aí, se aposentou ovacionado pelo público canadense e obviamente reconhecido pelos fãs do mundo todo, né? Aldo, Anderson, Minotauro, Vanderlei Silva, Vitor Belfort, esses nomes, Charles do Bronx, Poitin, são ídolos mundiais, não só brasileiros, né? Então, tá aí o meu abraço ao Aldo aí, toda a admiração como grande fã dele, que teve a chance de acompanhá-lo desde a primeira luta. Um abraço a todos os amigos aí. Um abraço, muito obrigado, Marcelo Alonso, grande professor, o primeiro de todos a cobrir MMA. O pessoal que está nos acompanhando na live no canal Guaíba Esportes no YouTube pode ver as fotos do arquivo pessoal do mestre Marcelo Alonso, né? Que documentou toda a história das lutas na época onde as revistas ainda eram muito fortes, né? Race então, Magazine, além revista Tatame, exatamente, né? Além do mestre Marcelo Alonso, né, ter sido tão solícito em falar com a gente, qualificar o nosso programa, ainda mandou as fotos dele, né? Todos esses registros incríveis de uma época onde o José Aldo estava começando. Quem tá vendo ali no YouTube Guaíba Esporte pode ver o José Aldo bem magrinho, bem novinho, né? Mestre Dedé Pederneiras. Eu vou deixar as fotos aqui na live ainda por um tempo, porque realmente é uma grande honra ter esse arquivo e poder transmitir eles, dividir isso com vocês. Muita gente participando também pelo WhatsApp da Rádio Guaíba, nesse programa especial José Aldo Júnior. Aqui, ó, nosso amigo manda uma mensagem: o programa Nocaute Guaíba sobre luta está ótimo, bela homenagem ao José Aldo Júnior, que me lembra também o Éder Joffre, outro grande lutador brasileiro. Escuto todos os sábados o programa. Um bom fim de semana do Fernando de Jesus Rovani.
Colorado. Sananduvense guaibeiro do bairro Guarujá. Muito obrigado, Fernando, pela participação. Lembrou aqui de outro grande herói brasileiro, Éder Joffre, e sempre bom contar com vocês aqui no Nocaute Guaíba, né? O nosso espaço das lutas na grande mídia do Rio Grande do Sul, Teófilo. O pessoal, só pra relembrar o Marcelo Alonso, né? Tipo, além de ser referência pra gente que gosta de acompanhar, é legal de ver algumas outras entrevistas, como ele foi importante até na questão de promoção de eventos. Ele não foi o promotor, mas como ele era a voz, como ele era o jornalista que estava na grande mídia trazendo esse esporte, ele já falou algumas coisas de bastidores, tipo a questão do primeiro Jungle Fight também, que aconteceu, que o Aldo lutou a 5ª edição, foi na Amazônia, né? Ele comenta que o Valide procurou ele, né? Não, na verdade eles já eram amigos, então eles conversando ali na primeira oportunidade de fazer, e o Marcelo Alonso fala também que não tava muito assim, não criou muita expectativa, por causa que o Valide na época nunca tinha promovido nada, mas também um lendário japonês, mas que também conheceu o Brasil e mais de uma vez, o Antônio Inoki, deu esse suporte, esse pontapé inicial para começar o Jungle. Então, dos eventos que acontecia, assim, o Marcelo Alonso é a grande voz, assim. Eu gosto pessoalmente, assim, eu tenho esse conceito na minha cabeça que se a gente tem a voz do MMA nacional, é o Marcelo Alonso, assim, é o cara que na mídia que representa os esportes, apesar de eu também talvez até ele pense do jeito, assim, se tem alguma grande homenagem para se fazer a figura masculina, com certeza é esse, assim, mas uma grande homenagem que a gente, amante do MMA, pode falar, a gente também pode citar no feminino, eu sempre boto a Glória Maria. Sem dúvida, a Glória Maria é a madrinha do MMA nacional, né? Já falamos disso aqui e sempre a gente vai trazer isso à tona porque as pessoas têm que saber. Glória Maria, que na época do boom do MMA, na época do Pride, no Japão, nos Estados Unidos, quando Vanderlei Silva, Minotauro, Shogun, que o pessoal da live no Guaíba Esportes pode ver aqui a imagem do mestre Marcelo Alonso, registrada por ele, de um lado Anderson Silva, no meio José Aldo Júnior e do lado Maurício Shogun. Então era uma época onde essas figuras que hoje são referência eram ainda no Brasil pouco conhecidas, né? E a Glória Maria foi fazer a cobertura do Pride, o grande evento, né? Uma época onde o Vanderlei Silva e o Minotauro eram ídolos no Japão, paravam a rua. E desconhecidos no Brasil. Desconhecidos no Brasil, e ela mostrou essa realidade. Como que nossos heróis, né, são mais venerados do outro lado do mundo e aqui não, né? E ela mostrou isso e ela se tornou uma fã de lutas também, né? Ela que foi ali com algum preconceito, pô, vou ver esses caras se soqueando, não vou gostar, é violento. E a gente vê na reportagem, né, são 2 reportagens de fôlego pro Fantástico, da época veicular na TV, hoje estão no YouTube, todo mundo pode conferir, e a gente vê ela realmente se envolvendo com aquilo, né? Começa a matéria, ela tá de um jeito, acaba, ela tá torcendo ali pros brasileiros. Quando ela começa a entender, né, os bastidores e a preparação e conhecendo o esporte, né? E se a gente tem esses heróis, a gente pode ter certeza que o pioneiro nesse trabalho dedicado ao MMA nacional foi o Marcelo Alonso, que dedicou esse tempo aqui para a de Guaíba. Falamos de Marcelo Alonso, você confere as fotos que o mestre Marcelo registrou aí, o arquivo pessoal que ele compartilhou com a gente. Quem tá agora no Guaíba Esporte no YouTube pode ver José Aldo e mestre Dedé Pederneiras em uma academia, no canto ali da academia, né, ainda bem jovens, enfim. Ele morava meio que num cafofo, né? Exatamente, era onde o Aldo morava, que né? Ele é amazonense, né? Exatamente. Ele não é um cara do Rio, então ele chegou com a mão na frente e outra atrás, né? Sem muito nada, e buscou o objetivo dele, que era viver da luta, né? E hoje é um dos maiores ícones que a gente tem no MMA a nível nacional. Falamos de Marcelo Alonso, falamos de Glória Maria, enfim, né? Realmente o casal, dá pra dizer, eu acho a grande matriarca, talvez. A matriarca e o patriarca do MMA, pelo menos na mídia. Na mídia, né? Por parte da mídia. Muito obrigado, mestre Marcelo Alonso, e Glória Maria aí também. Que onde Deus esteja, a tenha, né? Saudosa Glória Maria, sempre
ajudando a divulgar o esporte quanto pôde. Seguimos, hein? Nosso programa especial José Aldo Júnior, um dos maiores lutadores de todos os tempos, sem dúvida o maior dos penas, 66 quilos, um cara que fez história, um cara que botou o Brasil no mapa na categoria dos 66 quilos. Você participa, hein? Faça como o Fernando de Jesus Rovani, do bairro Guarujá. Mande mensagem 993887532. Eu vou repetir, pega o papel e a caneta, lembrando que esse WhatsApp não é apenas do Nocaute Guaíba, é de toda a programação, tá? Você manda o WhatsApp e participa de toda a grade da nossa Rádio Guaíba. Anota aí então, 993887532. E no YouTube do Guaíba Esporte. Seguimos nosso programa especial José Aldo Júnior, outro grande mestre que falou com a gente, faixa preta, baixista do Tijuana e comentarista do UFC, Roman Laurito. Vai estar trabalhando hoje no SFT. Vai estar trabalhando, já está com a gente no ar. Roman Laurito, uma avaliação sobre o legado, claro, do José Aldo Júnior, e destaca também o que ele trouxe para o jogo, o que ele adicionou à mesa do MMA naquela época e que segue influenciando lutadores até hoje, e claro, as principais batalhas desse grande atleta do Brasil. Roman, boa tarde. Fala, rapaziada, Roman Laurito aqui para falar um pouquinho sobre José Aldo, que, para tristeza de nós, fãs de MMA, acaba de anunciar sua aposentadoria agora sim de forma definitiva. E uma aposentadoria que ele anuncia logo depois de uma luta pra lá de polêmica, né? Uma luta que para muitos ele venceu, mas acredito que tenha sido a gota d'água para ele. O José Aldo, num passado recente, já tinha anunciado o fim da sua carreira. Se afastou do UFC por uns bons anos, se dedicou ao boxe, parecia que ele ia começar a trilhar uma carreira na nobre arte, mas ele acaba voltando pro UFC, tinha, né, ainda algumas lutas contratuais a serem cumpridas, e volta para salvar um card que aconteceria aqui no Brasil. E aí isso deu uma sobrevida e uma esperança para todos nós em relação à sua carreira, mas as coisas não aconteceram do jeito que ele queria, e eu vejo que ele foi se frustrando, se decepcionando, se magoando. Tivemos algumas lutas, né, as mais recentes dele, que foram realmente um balde de água fria, não só para ele, mas para os fãs de MMA também, contra lutadores que amarraram a luta, que fizeram lutas chatas, e agora essa última que acabou selando aí a aposentadoria. Olha, o José Aldo, para mim, um atleta fora da curva, um guerreiro dentro e fora do octógono, um cara que saiu lá de Manaus para tentar viver do seu sonho no Rio de Janeiro, foi acolhido pelo Dedé Pederneiras, durante muito tempo dormiu nos tatames da Nova União e é merecedor de tudo que conquistou. Então, independentemente dele agora estar pendurando as luvas, o legado é eterno. Vale lembrar que o José Aldo ficou aí invicto 10 anos, né? Teve uma derrota no Jungle Fight em 2005 e foi perder em 2015, 10 anos depois, pro Conor McGregor. Então, um cara que fica uma década batendo em todo mundo, dando show, contra fatos não há argumentos. Fiquei triste, confesso, quando na derrota pro Conor McGregor vi muitos brasileiros fazendo pouco caso e desmerecendo a carreira brilhante que o José Aldo vinha trilhando até então. Não à toa ganhou a alcunha de lutador do povo, rei do Rio de Janeiro, flamenguista nato, mas o brasileiro, infelizmente, é assim, né? Ele não torce tanto pelo atleta, ele torce pela vitória, e aí quando a vitória não vem, parece que tudo que o lutador fez passa-se uma borracha. Eu vejo isso com muita tristeza, porque o José Aldo honrou a nossa bandeira, as cores verde e amarelas, mundo afora, durante muito tempo, e sempre dando show. Teve essa digital dele dentro do octógono, dos low kicks. Acho que essa marca registrada dele é o que mais me marcou. E já ressalto aqui aquela luta épica dele contra o Uriah Faber, onde ele dá tantos chutes ali na coxa que o californiano sequer conseguia andar depois da luta. Eu lembro que terminava o round, o treinador dele tinha que pegar ele no colo e levar até o corner. Então, teve seus momentos de glória. Lembro também
daquela outra luta contra o... Como é que é o nome do atleta que acabou ficando com um galo gigantesco, o Hominick, um galo gigantesco na cabeça, uma cena forte, impressionante. Enfim, se eu puxar aqui pela memória, vários momentos do José Aldo acabaram ficando ali gravados na minha mente e tenho certeza que vão ficar ali para sempre. O que eu desejo agora é que o José Aldo brilhe muito do lado de cá, já que certamente ele não vai se desligar do mundo da luta, vai continuar agora assessorando a nova geração que está chegando com força, a base vem forte e, como eu já disse, né, o legado é eterno, fica para sempre e fica aí uma grande inspiração, não só para atletas de MMA, mas para todo mundo, como um ser humano que lutou pelo seu sonho e venceu. Então, que José Aldo seja feliz acima de tudo, porque ele merece. E desejo sempre para ele tudo de bom e do melhor. Já deixo aqui também um forte abraço para você, Marcel, e para todos da Rádio Guaíba. Adoro Porto Alegre, espero em breve estar por aí, provavelmente tocando com Tijuana. Então, em breve nos veremos, meus amigos. Forte abraço a todos e fiquem com Deus. Ossa, muito obrigado, Roman Laurito, comentarista do UFC, faixa preta, baixista do Tijuana. Quando estiver em Porto Alegre tem que vir com o Tijuana e depois também aqui no Nocaute, né? Fazer a apresentação na grade cultural da Rádio Guaíba e também dar uma passada no Nocaute pra gente falar de lutas, Teófilo. Sim, ele que é o... Todo evento do UFC, ele tá lá no UFC Fight Pass, né? Nos comentários, né? E ele é um cara que é fã a tempo do esporte, né? Não foi algo... ocasional, assim, uma oportunidade que apareceu, ele começou a acompanhar. Ele é um cara que, quando tocava lá no Tijuana, era um cara que sempre gostou muito do esporte. Eu não me lembro agora se ele chegou a tocar no Detonautas também, mas não me recordo. E o pessoal participa, hein, Teófilo? Ouvintes aqui, ó, fazendo o celular da Rádio Guaíba ferver de mensagens. A Mari Pires Mesquita, o seu Osni, muito obrigado pela participação de todos. O Nelson também participa, baita programa, diz ele. Estamos juntos, né? Um programa em homenagem ao legado do José Aldo Júnior, grande atleta brasileiro que escreveu história do MMA e hoje fez uma coletiva mais cedo se aposentando e a gente está repercutindo isso aqui. O Roman Laurito levantou um ponto, Teófilo, eu quero a participação dos ouvintes no 993887532, sobre a torcida brasileira, né? Eu acredito que isso é com todos os esportes, é com o MMA e é com o futebol e também com os outros. Quando o atleta ganha, ele é jogado nas alturas. Quando perde, pro brasileiro, já não é nada, né? Como é que tu enxerga isso aí? É que eu acho que tem alguns pontos, né? Eu concordo com o Roman, o brasileiro, parece que a gente gosta muito mais da vitória do que dos nossos atletas. Às vezes a gente enfim, é muito injusto, principalmente com modalidades fora ali do futebol. O futebol se inclui nisso também, mas na vitória tá tudo certo, na derrota, bem que eu sabia que ia perder. A gente tem toda essa situação. Isso me lembra agora, eu não consigo lembrar de quem eu ouvi essa frase. Eu não me lembro até se foi do Márcio Miranda, mas eu ouvi de alguém falando que o brasileiro não gosta de esporte. O brasileiro gosta de futebol. Apesar de no Brasil a gente ter conseguido ter criado por um tempo uma base muito grande do MMA aqui no Brasil. O José Aldo fez a luta principal em 2 eventos no Rio de Janeiro, né? Numa época dourada, que a gente não vive mais, e eu pelo menos era um dos que estava sonhando com a chance de ter um UFC Fight Night que quase teve ali no ginásio Nilson Nelson em Brasília, mas a possibilidade de ter um UFC possivelmente não vai ser numerado aqui no Brasil, e talvez o Aldo fosse esse grande chamariz. Tomara que não aconteça, mas eu acho que o Roman foi categórico, assim. A gente abraça os nossos atletas na vitória e na derrota. Alguns, eu acho que não é todos. Eu entendo a frase do Roman. Roman Laurito lembrou da vitória do Conor McGregor sobre o José Aldo, que foi muito rápido, enfim, né? Foi uma vitória em segundos. 15 segundos em uma época que o José Aldo tava com um filme para ser lançado. E a gente vai falar desse filme na sequência. Enfim, era uma fase muito boa do Aldo e ele tomou esse nocaute no Brasil pro Conor McGregor, né? Também não foi em Las Vegas. A luta foi em Las Vegas. Exato, foi em Las Vegas, mas perdeu pro Conor McGregor, que também não é qualquer um, né? Também
não é qualquer um. É um dos maiores de todos os tempos também. Sim. Né? E a gente... Pro Dana White talvez seja o lutador, não o melhor, assim, mas o que mais vende. O retorno. E a gente viu a torcida brasileira se voltar contra o campeão do povo naquele momento. E, sem dúvida, muito injusto. Acredito que outros esportes também sofram com isso, inclusive o futebol. Quero saber a opinião dos guaibeiros. Como vocês enxergam a torcida, o torcedor brasileiro de esporte em geral, tá? Não só de futebol, de todos. É um torcedor que apoia o atleta quando o atleta vence e quando perde é o primeiro a jogar pedra. Vocês pensam assim ou vocês discordam? Mandem as suas opiniões. 99388-7532. Pega o papel e a caneta. 99388-7532. A gente, só um comentário breve, Marcel, e parece que o brasileiro não entende como é que é a situação dos atletas, né? Tu já foi muito próximo, tu ainda segue sendo próximo, né? E a gente sabe a gente teve o Madeira aqui há pouco tempo, um cara que pro nosso esporte fez grandes... Tá fazendo um trabalho muito forte, tá se desenvolvendo muito bem, é um cara de alto rendimento e que não tem apoio de ninguém, a não ser ali o pessoal da Sombra Team, a Rádio Guaíba abrindo as portas para ele poder divulgar o trabalho dele, mas patrocínio nada, o governo federal também esquece, ou qualquer tipo de governo, e a gente acha que querer, sei lá, comparar as condições dos atletas brasileiros como outros países que dão total suporte, acaba sendo muito injusto também o que a gente faz com os nossos Está atletas. Na linha com a gente o criador, o idealizador do Nocaute Guaíba, professor Rafael Pfeiffer. Mestre, bem-vindo, até chega a ser redundante, porque o Nocaute Guaíba é teu. Muito obrigado pela participação e por tudo. O que o José Aldo representou para o próprio Nocaute Guaíba quando ele ainda estava naquela fase de criação? Boa tarde, professor Rafael Pfeiffer. Cara, obrigado primeiro por me convidar a participar, com tanta gente boa participando do programa também. E sempre bom voltar pro Nocaute, né? Sempre bom voltar pro Nocaute. Ainda mais para falar do José Aldo, né? Porque a gente, enquanto fã, acompanhou toda a carreira do Aldo. E enquanto Nocaute, que a gente começa o Nocaute ali em abril de 2014, ele já era o campeão do povo. E eu acho que pouca gente consegue carregar esse nome como campeão do povo como o José Aldo carregou, porque ele é um cara que veio do povo mesmo, né? Um cara que é a personificação da luta do brasileiro. O cara que saiu, largou a família em Manaus, foi o faxineiro da academia até conseguir chegar onde ele chegou. O problema para nós do Nocaute é que ali foi bem na época da luta dele contra o Conor McGregor. O Conor McGregor, em dezembro de 2015, tá? Então, assim, a gente começou o Nocaute, ele tinha lutado contra o Ricardo Lamas em fevereiro de 14, defendendo o cinturão. Ele luta, e a gente já fazendo o Nocaute, contra o Chad Mendes e vence por decisão. Então, para nós ali, ele é quem? O José Aldo, campeão do povo. Olha só, olha a loucura que é. No Nocaute eu conheço o mestre Fabiano Boxer, e ali a gente inicia uma amizade incrível. Mestre Fabiano Boxer é chamado para treinar os atletas, treinar os atores, que fazem o filme José Aldo, que é previsto para ser lançado na época da luta contra o Conor McGregor. Então era tudo ali montado para tudo acontecer junto. E aí ele perde pro Conor McGregor, daquele jeito que perdeu, porque ele tava numa pilha. Eu acho que são dois caras assim que entraram muito pilhados pra luta e perderam seus cinturões. O José Aldo e o Fabrício Verdun depois contra o Miocic. Então, assim, cara, a gente acompanhar o José Aldo, e da maneira como eu acompanhei aqui no Nocaute, trazendo o mestrão Fabiano Boxer, que contou tudo o que estava acontecendo nas filmagens e tudo que estava preparado para ser a história do filme. E aí, quando a gente vê ele perde aquela luta pro Conor,
E na época eu lembro que eu acompanhei muito os countdown que o UFC soltava no YouTube, e era demais ver aquilo. As coletivas, elas foram muito pesadas. O Conor McGregor entrou na cabeça do José Aldo de uma maneira incrível. Mas o José Aldo, ele soube dar a volta por cima. Por mais que ele não tenha conquistado o cinturão, enfim, mas ele representou demais o MMA brasileiro. Então, assim, a aposentadoria dele no último final de semana, e da maneira como foi também, tá? Porque ele em determinado momento da luta, ele encaixou um cruzado que o cara balançou, e depois ele ainda deu um chute, o cara balançou de novo. Quando eu pensei, agora ele vai amassar, ele travou. Ele parou. Ele podia ter amassado ali e terminava com vitória. Só que no último round, que foi o decisivo, ele tomou uma cotovelada na testa, que abriu a testa, e ali a luta só acabou ali porque o relógio bateu. E acho que ele perdeu a luta virou contra ele porque ele terminou por baixo, e também porque ele tava na casa dos caras. Exato. Mas tu entende? Mas assim, foi muito legal acompanhar, e era uma época que a gente, entrevistava todo mundo para falar de José Aldo, e era muito legal acompanhar. Foi muito legal acompanhar a carreira do José Aldo. Era uma época que se furou a bolha, né? Sim. Tinha o filme, era um cara que tinha uma projeção pra massa mesmo, Sim. né? Acho que agora a gente voltou um pouco pro nosso espaço restrito, né? Ainda estamos agora tentando de novo fazer esse movimento de voltar pro grande público. E pensa bem, ele é o cara que ele é campeão numa mesma época que Fabrício Verdun, que Anderson Silva ainda era campeão, ou tava ali naquela coisa assim. O Anderson acho que perde em 14, né? Ele perde a luta. Então, assim, o Anderson ainda é campeão, o Verdun, sabe, o MMA brasileiro tava assim, no auge. TUF Brasil. O TUF vindo trazendo muita gente boa, que lutou por cinturão. Cara, dessa época ali começam a surgir Gilbert Durinho, começa a surgir o Serginho Moraes, começa a surgir, cara, muita gente. E no Bellator, o parceiro de treinos do José Aldo, do Dantas, no auge também. Então foi uma época maravilhosa para o MMA brasileiro. E a gente pôde acompanhar esse cara, foi o campeão do povo mesmo. E já que tu colocou esse assunto que tinha que falar mesmo, né? Da derrota pro revés pro Conor McGregor, como é que foi lidar com isso? A gente sabendo que esse cara é foda, mas o público brasileiro muitas vezes é ingrato, né? Agora o Jean Silva, inclusive, desabafou sobre isso, que o nosso povo aqui, ele só tá junto quando o atleta vence, né? Quando perde, o atleta já não é nada. E é claro que eu me lembro que eu fiquei parado na frente da TV, eu fiquei meio que... Foi a minha mesma reação quando o Verdun perdeu. Eu lembro que eu fiquei parado em pé na frente da TV, assim, do tipo, cara, não acredito que isso aconteceu. Sabe, mas assim, lembro que no programa seguinte a gente fez a repercussão da luta, colocamos trechos, né, da entrevista do Aldo, trecho da entrevista do Dedé, que ele concedeu também lá pro UFC, e assim, pra nós a gente tinha certeza de que o Aldo voltaria, que ele voltaria ali, que aquilo ali foi só um tropeço, assim como tinha sido lá o tropeço na luta que ele perdeu no Jungle Fight 2005, acho 2004, que não era pra ele ter lutado, né? Que o Dedé, porque ele vinha numa sequência de muita luta, e o Dedé disse que não era pra ele lutar aquele evento, mas ele tinha uma questão pessoal, e tá bem contado no filme, né? E foi uma derrota um pouco polêmica aquela ali, porque na luta, se eu não me engano, o José Aldo tava um pouco pra fora da corda ali, né? Então é controverso esse resultado até hoje. E não era pra ele ter lutado, aquela luta, mas assim, lutou, enfim. Depois ele na sequência luta contra o Thiago Minu, que é o nosso parceiro aqui, o Thiago Minu, luta no evento aqui, e aí ele vai empilhando lutas até chegar no WEC e ganhar o cinturão. Mas assim, a gente já sabia do que era capaz o José Aldo, e naquela época no nocaute a gente já sabia. O José Aldo era um cara que ele ia vir diferente depois da derrota pro Conor. E Tia, pra finalizar, né, primeiro, mais uma vez, agradecer por tudo que tu construiu com o Nocaute Guaíba, o único programa de lutas do Rio Grande do Sul há 10 anos no ar. Se não fosse pelo teu trabalho, não teríamos
um espaço para discutir luta profissional na mídia do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela oportunidade, valeu sempre. E qual o balanço que tu faz, qual o legado que fica, não só da história dele nos penas, que sabemos que é o maior de todos os tempos do Brasil, mas também na trajetória dos galos, entre prós e contras, qual a tua análise? Cara, eu acho que o balanço que a gente tem que fazer da carreira do José Aldo é exatamente o ponto em que ele chegou onde muita gente tentou chegar e não conseguiu. Ele foi campeão, e ele foi campeão num evento no WEC que era um concorrente, tanto é que o UFC chega e busca uma parceria, e ele vem, quando ele chega para unificar, ele ganha do Mark Hominick, né, numa luta também espetacular. Como eu disse, ele é um cara que ele é do povo. O José Aldo, ele é um cara que ele tá no Maracanã vendo o jogo do Flamengo, sabe? Ele segue no Rio de Janeiro, ele segue na Nova União, sabe? Ele segue lá com o Mestre Dedé, um cara que foi a vida inteira. Pra mim, assim, ele traz a essência do samurai. A essência do samurai, o cara que respeita a origem de onde ele saiu, valoriza onde ele chegou, sem pisar em ninguém, sem passar por cima de nada, através das mãos, dos punhos, da luta dele. Então acho que o legado que fica é isso aí. Esse foi o verdadeiro campeão do povo. Fechou, professor, muito obrigado. E o Nocaute Guaíba é teu, né? Volta sempre aí. Eu quero aparecer mais vezes. Valeu, grande abraço. Muito obrigado, professor Rafael Pfeiffer. Temos outro nome de peso na linha com a gente, antes respondendo o ouvinte, hein? Jair Santana, do Partenon, pergunta quem foi o Verdun. Fabrício Verdun é um lutador, sim, muito relacionado ao Grêmio, foi campeão dos pesos pesados do UFC, nunca chegou a lutar na arena, tá bom? Valeu pela participação, Jair Santana. Com a gente, Thiago Minu, gaúcho, atleta, referência do nosso MMA, que enfrentou o José Aldo Júnior. Mestre, muito boa tarde, como é que foi essa guerra? Boa tarde, antes de mais nada, agradeço a oportunidade mais uma vez aí tá falando sobre esse esporte que eu tanto amo, que é o MMA. Bom, na época que eu lutei com o José Aldo era um cara que já vinha aí sendo uma grande sensação no Brasil, tinha apenas uma derrota, que era pro Azevedo, numa luta onde que foi bem controversa, no sentido que tinha saído fora do cage, do ringue, no caso, né? E a luta continuou meio fora. E o Aldo precisava muito essa vitória contra mim. Eu tava com 8-0 na época, né? A gente foi casado da luta na 68 quilos, nessa época no Golden Fighters. E pra mim era uma grande oportunidade, né? Visto que eu ia lutar com um cara que vinha ganhando, tanto é que depois que ele venceu essa luta aí, ele acabou assinando com o VEC. Se não me engano, ele assinou com o VEC logo depois dessa luta. Então foi uma luta de 3 rounds, né? Foi uma luta muito dura, onde que o Aldo optou mais pela luta de solo e eu optei pela luta em pé, né? E até hoje as pessoas me perguntam daquela luta ali, alguns acham que eu ganhei, outros acham que não, né? E eu, particularmente, a minha opinião é que nenhum dos dois pode reclamar do resultado, porque foi uma luta bem equilibrada. Teve um estudo, não sei se já tinha o material que se tem hoje, né, para saber as táticas que ficaram conhecidas por serem do José Aldo. Bom, eu treinava bastante, né? Apesar de eu, na época, ainda sou militar, mas na época eu era, vamos dizer, mais moderno dentro do exército, então o meu tempo era muito reduzido, principalmente do descanso, ia para acampamento e tal. O mestre boxer sempre estudava os nossos adversários, né? O que acontece? A gente achava que em pé dava realmente para mim, sabe? Então a gente acreditou, mesmo o Aldo sendo a excelência, que é uma lenda, né, um grande ídolo para mim também, é uma honra ter enfrentado ele, mas a gente sabia que eu poderia ser superior a ele em pé. Umas 2-3 semanas antes eu tinha lutado um campeonato gaúcho, aliás, uma luta de Muay Thai, algumas lutas de Muay Thai, eu estava ainda com o clinch bastante na cabeça, né? Então as duas, uma ou duas vezes que eu fiquei por baixo na luta, principalmente no primeiro round, foi que eu fui no clinch do Muay Thai, né? E eu caí por baixo, aceitei a luta de chão, estava confiante no chão, né? Foi bem tranquilo também no chão, ali tive alguns ataques de braço, né?
coloquei ele numa situação de risco, ele me acertou uma, abriu o supercílio. Aí quando o mestre boxer, né, falou assim, frango, me chama de frango, esquece essa merda de clinch, vai pra trocação só luta em pé. Daí a partir daí eu meio que dominei a luta, que foi da metade do segundo round pra frente. Eu digo dominei, não é aqueles domínio, assim, vamos dizer que eu comandei aonde a luta seria decidida, e que daí acabou indo em pé. Um juiz deu bastante ganhando para mim, 2-0 pro Aldo, decisão dividida. Muita gente achou que, veio me falar depois que o Aldo, que achou que o Aldo perdeu, né? Eu particularmente não tenho nada que dizer, porque para mim foi uma luta realmente muito equilibrada. Eu tenho certeza que eu perdi o primeiro, ganhei o último, e o do meio fica livre para cada um decidir. Minu, mestre, sem palavra, muito obrigado. Obrigado você mais uma vez aí, e com certeza espero outras vezes poder colaborar aí. Tamo junto, meu irmão. Do mestre Thiago Minu, também agradeço os ouvintes, hein? O Anderson manda aqui pro WhatsApp da Guaíba: o Brasil tem péssima cultura de esporte, só apoia ou idolatra quando ganha. Gente, muito obrigado, não há mais tempo para mais nada, programa qualificadíssimo, participação da galera toda no Nocaute Guaíba. Teófilo, muito obrigado. Fiquem com Deus, sintonizados na Guaíba. E para você que treina, bons treinos. Ossa!